TV Zumbilândia volta ao ar. Estava discutindo aqui com o governador da Costa da Lagoa, neste momento, sobre as denúncias infundadas e as pessoas querer denunciar tudo o que elas quiserem e poderem e que continuem fazendo os seus achados turísticos, né? Contra esta família chamada Família Arquitetos, né? Enquanto nós instalamos a nossa televisão, melhoramos os nossos ambientes, acomodamos melhor os assuntos para o nosso lugar de fala, onde hoje de manhã já dei uma boa escaldada nos comportamentos do que deveria ser uma polícia idônea, uma polícia moral, e não uma polícia imoral e contra as pessoas de bem, para fomentar essas denúncias infundadas e boletins mentirosos da pastinha verde, da consagrada pastinha verde, que levou a senhora Meg, a senhora comunicadora, a dar carteiraços na promotoria da Infância e Juventude, carteiraços no Ministério Público e muitos carteiraços na Justiça de Santa Catarina, inclusive no vídeo anterior chamando o governador para briga. Na verdade não é para briga, é chamando-lo, que se existe alguma dificuldade, possa assessorá-lo aí com as suas equipes. Agora, se estiver de má vontade, simplesmente aumentaremos a espirulina de 500 gramas e começaremos nessa matéria de agora a falar sobre as ditas notícias que fazem e implantam na mídia lixo de Florianópolis, dizendo que tem muitos empregos. Meu Deus, quanto emprego, emprego. Ah, mais emprego! Aí descamba todo mundo para Floripa achando que aqui é o paraíso da humanidade do emprego. Chega aqui e encontra o quê? Nem sempre encontram emprego e quando vê estão nas ruas da Lagoa da Conceição, nas ruas da Barra da Lagoa, acabam nas ruas do centro de Florianópolis e quando o nosso querido Topa Tudo por Dinheiro, Topázio, prefeito, resolve fazer um abrigo lá no aeroporto para essas pessoas, vem o Ministério Público achar problema em tudo e não deixar o projeto seguir. O que João Rodrigues de Chapecó disse para o Ministério Público? Não encha o saco. Não encha o saco. Vão existir internações nos casos necessários, obrigatórias não, compulsórias também não. Involuntárias significa a sociedade cuidando das pessoas que estão na drogadilândia das ruas. Obrigada, governador. Involuntárias, que a pessoa não quer ser internada por motivos de droga, mas ela vai ser internada para ser, de certa maneira, recuperada. É para isso que serve o dinheiro público, Jorginho. O dinheiro público não serve para fazer propaganda contra abusadores. A coisa mais estúpida que eu vi nesse governo, a maior estupidez e que vem de outros governos, que eu já denunciei ontem no meu vídeo, essa estupidez de fazer propaganda, que estão acabando com abusadores, com propaganda, pedindo para as pessoas denunciar. E quando você leva uma causa prontinha, com vídeos, com atos de terrorismo, com os ataques, com tudo o que acontece na Costa da Lagoa, vem alguém querer limpar a bundinha de alguém da justiça e simplesmente trabalham contra a família, levando a família ao exaurir ao ponto de cogitar que o Estado esteja tramando sequestro planejado com o tráfico humano contra as crianças, como já aconteceu, já foi, várias instituições desse país envolvidas nesse processo,
e nesses conluios. O que foi aquilo na minha casa nos anos de 2020, quando veio a quadrilha com assistente social, com policiais, advogado dizendo que eram oficiais, que iam tirar uma criança? Sabe quem eram aquelas pessoas, senhores? Na investigação particular da delegada, aqui, ó, da juíza, da promotora, descobrimos que também faziam parte de ONGs, que também faziam parte da quadrilha de medula óssea que estava tentando me sequestrar através de um procedimento que nem era real e verdadeiro, que alguém precisava minha medula óssea para me tirar de Floripa e fazer em São Paulo o resto. Mas veio os caras da montanha, desceram do céu, falaram comigo e me orientaram. Senhora, não monte a TV Ramela, monte a TV Zumbilândia. Insista, vai lá nesses hospitais. Aí eu chegava no CEPOM, perguntava, não tinha ninguém para me informar sobre esse procedimento. Perguntei até para o diretor. Fui perguntando, fui no postinho, fui por tudo, fazendo a minha prévia da investigação. Sabe quantas pessoas puderam me ajudar sobre essa pessoa que precisava da minha medula? Ninguém. Então, resume-se que aquela quadrilha implantada na nossa casa por senhor Coquinha, Sandro Putão, amigo do Bita, né? E o senhor Fabrício também era uma quadrilha de medula óssea, que eles não disseram quem eles eram. E é assim que funciona. Os delitos coligados da justiça com as ONG, com as quadrilhas do SUS, tudo infiltrado no meio da justiça. Aí chega uma senhora deplorável querendo abrir portãozinho das drogas circulantes na frente da minha casa. Em fevereiro faz um boletim, não, é em maio. Maio fez o boletim de ocorrência dizendo que crianças não estão na escola. Claro que crianças não estão na escola, não somos pais relapsos, não estamos de óculos, não somos idiotas que depois de tudo isso e mediante a uma delegacia que conspira em favor dos delitos do Fórum Universitário, não poderíamos contar com ninguém. E volto nos empregos. Vocês viram como são montadas as contendas? Eu vi o policial que chegou do Oeste, sob pressão do oficial de justiça meio maconheiro, para se comportar como se nós estávamos sofrendo obrigatoriedade de ser conduzidos, onde a própria juíza diz que quis nos conhecer melhor. Fomos sim conduzidos. E não foi essa a mensagem que o comandante daquela equipe me passou, que estavam favorável aí quem estava fazendo isso. Ou vocês acham que as pessoas já não tinham acesso sobre tudo o que estava acontecendo contra a família? Sempre alguém tem acesso, principalmente à internet, e conhecer a verdadeira história da família. A verdadeira história da família, nenhum momento das nossas vidas amputamos trabalhos forçados para criancinhas, mas recolhemos criancinhas do meio dessa coletividade tóxica, Zumbilândia, promovida por professoras aposentadas e delitos imorais das instituições do Jorginho Melo, que diz ser a moral de tudo. Você tá longe, amigo? Vai precisar de muita ajuda para ser a moral de tudo. A moral de tudo é que uma delegacia de criança não tem que processar a mãe de família. Uma delegacia de criança que processa a mãe de família está trabalhando para conluios de sequestro, conluios judiciários, seita dominadora da justiça de concórdia, seita positivista doutrinária do direito positivo do Fórum da Maconha da Universidade de Floripa. E estão trabalhando para punir os pais e a história dos pais quando não conseguem dar segurança pública
cair nas redes. Por falta de ferramentas técnicas? Não. Porque quando você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Problema. A mãe dos filhos é a solução. E aqui está a caneta para a magistratura. Uma caneta de verdade que busca na ancestralidade daquelas criancinhas que foram retiradas do país dessa forma brutal e corrupta por estados do Brasil, que estão sempre aliados com as vagabundas mulheres que não apoiam mulheres, megeras, malditas politiqueiras baratas, que são favoráveis a estas coisas. O Deus que elas defendem não é o Deus criador. É o Deus opressor, é o Deus caluniador, é o mentiroso. Sempre é o mentiroso. Criado pelas pessoas para dividir opiniões. Porque a partir do momento que uma pessoa, como meu filho, como o diagnóstico da própria diretora dele lá na época da doutora Kelly, diretora Kelly, seu filho sabe o que é certo e o que é sim, ele sabe, tem que ver se ele vai fazer. E no meio tóxico ele não vai fazer. Que tipo de meio tóxico? Que fomentam as coisas erradas. Como essas instituições, por exemplo. Fomentando o quê? A mulher que apanhou é a que tem que ser processada. É a que tem que ser conduzida. Quando a polícia militar não tem condições de avaliar a situação no lugar, prende bandidos. No caso, os bandidos, os ladrões foram considerados a família e não foram considerados os bandidos. E isso não é culpa do policialzinho, o sargentinho que estava aqui, não, que nos abordou. Que depois na delegacia, que viu os canalhas falando contra o nosso filho, contra a nossa família, desesperadamente, o ódio venceu e eles deflagrando naquele momento sobre isso, naquela ocorrência. Eles não têm culpa, é o comandante bunda mole de um bunda mole. Isso que é a verdade. Colocam a mãe na linha de fogo. Colocam a mãe na linha de fogo e finge estar protegendo, igual o juiz canalha quando deixa a abusadora na rua, né? Para proteger a mãe. Como que ele deixa a vagabunda na rua? Para proteger a mãe? Explica essa merda. E aí vão dizer que as leis são severas em Santa Catarina contra abusadores? Não vão dizer. Vão fazer. Ah, vocês vão fazer. Vocês vão fazer. Porque agora vir com essa história de virar o espelhinho do índio, querendo dizer, família não põe na escola, família é tóxica. É muita espirulina, não tem toxicidade aqui não, queridos. Tóxica é aquela escola deflagrada de bandidos lá dentro, tudo comparsas, com Bernardo, com quadrilha de capuzados, que esse comandante tóxico disse que não tem bandidagem na costa para tudo isso. Sabe por que você não consegue entender a bandidagem da costa? Porque se trata de quadrilhas de fofoca. Se trata de destruir esta família com ostracismo no grupo, com ostracismo nas redes, com perseguição política. É uma mescla de ostracizar a família e persegui-los. E aí vem um canalha deplorável dessas instituições, olha nos meus olhos e diz, não seria melhor a senhora sair do lugar? E eu lhe respondo, não seria melhor o senhor, né, dar uma coçada aí nas suas bagas e fazer o seu trabalho? Quando as instituições tentam tirar o livre-arbítrio, seja do paciente de câncer, seja de uma criança que já decidiu que ela não vai frequentar o mesmo antro que lhe detonou,
de diversas maneiras, que a mãe é a porta, é a janela da sabedoria para ajudar a família inteira a superar todas essas coisas que foram inseridas nas nossas vidas por um comportamento demoníaco do Deus chamado Estado, que quer mandar nas famílias e não tem culhões, não tem condições de cuidar nem o seu puteiro nas suas instituições falidas, fudidas, mal pagas, porque estão lá fazendo greve e reclamando que não estão ganhando nem sequer para ter luvinha lá no presídio. Tá faltando luvinha? Eu vou acreditar que tá faltando mesmo. É vergonha na cara desses canalha que trabalham para conluios políticos deploráveis, sempre usando as instituições. Ou vocês acham que todo mundo que é contratado nessa máquina absurda de Florianópolis, que é absurdo a quantidade de funcionários contratados, que todo mundo é bonzinho, que não tem que passar revista, nos funcionários da máquina pública? Estou à sua disposição, Jorginho. Falei no vídeo anterior, posso lhe assessorar de longe ou de perto, como queira. Agora não posso cair na sua conversa mole da propaganda que estás efetuando e principalmente permitindo que essa mídia maldita carregue um delegado para as TV fazer a patifaria que fizeram. Carregue a imoralidade de acusar uma criança que estava, mediante a sua família, sua mãe, apanhando brutalmente de um drogado na rua, nas dependências da nossa própria casa. Isso é muito imoral. Igualmente atrair pessoas para um lugar que não tem as vagas de emprego que diz que tem. E aí sim eu faço voz aqui que as mídias têm que mostrar a vaga, quem empregou, quantos empregou, e não essas notícias vazias. Igual foi a notícia vazia sobre nossa família. Essas canalhas não foram em momento nenhum exigidas que fossem lá. Casos de família, elas deram a opinião delas, no mínimo aquelas putinhas que deram a notícia tinham que ouvir nós, ou ouve o pai de família, ou ouve a mãe, ouve uma melhor versão. Mas não fizeram isso porque são canalhas trabalhando para canalhas, incluindo a Polícia Civil. Pressione que o Estado tentou deflagrar sobre a família, ela vem com tudo e agora ela vem como uma locomotiva. Vocês não pensam que a gente está disposto a acordos. Eu já falei. Com o Estado paga e não bufa, paga a multa. Eu estou 9 anos trabalhando voluntariamente para vocês. Quando vocês não são capazes de oferecer saúde, que é a obrigação de vocês organizar essa putaria toda, inclusive na produção agrícola, limpar. Criança em escola não tem que comer comida com agrotóxico. Isso é regra, tá no porcaria do ECA, do estatuto, que diz que a alimentação daquelas crianças tem que ser de qualidade, tem que ter acesso, não é só a plástico, não. É alimentação contundente com a saúde. Aquela que vocês não têm condição de dar e o brasileirinho médio não tem condição de pagar. Nem o brasileirinho independente não tem, por causa de todas as porcarias criadas. E nós temos 4 institutos meteorológicos para derrubar. E depois toda a porcaria que está vindo pelos aires.
para derrubar. É seu trabalho, Jorginho. Ah, a senhora está se metendo na segurança nacional? Não, é só na estatal. Na nacional eu nem quero me meter. Tá bom, assim. Estado forte derruba os vizinhos também. Os próprios vizinhos que venham querer botar aviãozinho, samear nuvem. Não são de Santa Catarina, aviãozinho sameando nuvem? Não é nenhum projeto legal? Bota pra fora. Ah, não existe isso? E todos aqueles vídeos que eu tenho filmado disso acontecendo acima do meu teto de vidro na minha casa e grosso assim de pó químico em cima do meu telhado e outras coisas que veio pela água para minha banheira, aí tudo isso é mentira? A louca aqui, a psicopata, queria quebrar meu celular, esse aqui, ó, em dois, porque ela achava que é só ali que a gente filma. Ela ganhou pra isso por quê? Porque ela é igual àquela mesma quadrilha que foi lá na nossa casa naquele ano, nessa perseguição política, para sequestrar um filho se nós não saíssemos. O Félix ia voltar. Mas ele foi honesto, ele disse, não volto, querida. Você vai para todas essas instituições e pega os papéis. Você entendeu o recado do Félix? Pega os papéis. E eu entendi. Eu entendi que eu estava mediante alguém que tinha um pouco de decência na cara. Olha aqui, ó, peguei. Imagina agora esfregar aquele papel que o seu Vaguinho assinou pro bêbado de merda. E agora estava contratando o Célio no fim de ano para ficar no seu restaurante ao lado da escola. Se isso não é merda suficiente para botar nesse ventilador sobre o pior dos comportamentos humanos, que as pessoas vão deflagrando ao longo de suas vidas e achando tudo normalidade. A anormal é esta mulher aí, essa mulher máquina aí. Essa problemática loucona da Costa aí, essa aí. Bebe água no litro, limpa a remela diante das câmeras e manda todo mundo. Todo mundo! Como é que dizia o Heré? O mais bandido de todos. Mas que ele nunca tinha roubado as coisas para ele sempre tinha onde entregar. Como que ele dizia? Tudo vocês, ninguém pode falar nada de mim. Tudo que eu faço é para vocês. Ele dizia na cara dos caras que usavam ele de bode expiatório. Sabe o que ele dizia pro Bita da delegacia? Tu não vale nada, Bita. Esse negócio de eu assinar aqui não vale nada. Depois diziam que ele que era o maluco da história. Tá na hora dessas instituições parar de fingir, para fingir bondade, parar de fingir uma autonomia, uma autoridade que vocês não têm. Vocês estão aí uns conluio maldito de funcionários públicos. Muitos querem só seus salários. Muitos querem sentar no ar-condicionado e não fazer nada. Exatamente como aconteceu aí numa situações que eu tenho denunciado nos vídeos aí num dos meus canais. E agora a gente vai criar o canal Magda B, Magda Becker. Vai ser a Magda BB. Becker. Vou mudar. Por causa da perseguição política que a gente está sofrendo, vamos mudar o nome da regra. Vamos trocar o sobrenome aí para continuar no novo canal que vai sair agora com o Porão do Poço, entregando o Porão do Poço. Porque sempre existe um Porão do Poço e lá está o Tiangrilai. O Tiangrilai de todas essas coisas. Se Santa Catarina fosse esse estado bonitinho, esse estado lindo por natureza, como diz, não teria se mandado aqui, ó, de duas putas desgraçadas
bandidas da quadrilha do boletim de ocorrência, querendo me extorquir em 30 mil reais mais acréscimo de multa por eu estar nas redes contando a verdade delas, a verdade sobre elas, a verdade daquilo que elas fazem quando elas atacam a família, e eu simplesmente me defendo conforme posso, conforme foi no dia que os bandidos vieram mediante nossas casas, se colocando em situação de donos da Zumbilândia. E mesmo assim, a polícia levou 6 meses para sequer identificar os caras. E aí vem me falar de instituições, que não podemos falar contra instituições? Que as instituições públicas, meu Deus, arrumaram um oficial de justiça? Dessas mesmo grupo aqui, das canalhas que estão me extorquindo? Do grupo do Reni Batista Neto, o juiz que assina qualquer coisa para as canalhas dele? Do grupo que nem sequer, em momento nenhum, ouviu pessoalmente, mas aqui, ó, colocou a Nailde Elisete como as processantes. E eu como que a ré. Sabe quando que eu vou ser ré disso daqui? Nem depois que eu tiver morta de tanto lutar contra isso. Lutar mais que Joana d'Arc por suas causas. Eu nunca vou ser a ré dessa porcaria aqui. Nunca! Eu vou engolir um mandado desse. Nunca eu vou aceitar uma lei estúpida dessa. E entre outros porão do poço, para provar que a justiça é maldita, para provar que a doutrinaria positivista está errada, para provar que não protegem criança, para provar que se os pais não abrirem suas bocas, eles vão fazer conluios com ONGs e escolher as criancinhas, muito pior que na época daquele método de lidar com as pessoas que vocês chamavam de, né? Aquele método alemão lá, que vinha e botava na roda para moer igual moer carne. É isso que vão fazer. Se você calar a sua boca, se você for conivente com essas professoras aposentadas, que eu já disse no vídeo anterior, se botar tudo num saco, amarrar com uma corda, é pena pro saco e pena pra corda, porque não vale nada. Mas querem extorquir a família em 30 mil reais, quando elas deviam estar disponibilizando imediatamente 30 mil reais para não... Muito mais que 30 entre as duas. Só pelo fato da caixa d'água são 20 salários mínimos, para nunca mais fazer isso com família nenhuma. Isso era o mínimo que a justiça, conselho tutelar, promotorias de infância deveriam estar cobrando. E estão coniventes. Coniventes com quem? Com quem faz a bagunça. Daqui a pouco vão fazer um portal. Um portal, vão botar as duas, as vítimas da sociedade, sentadas numa caixa d'água, na minha caixa d'água, né? Fazer um portal e vão dizer, aqui estão duas senhoras inocentes, deusas, anjos, mas sem obra nenhuma. Porque a obra delas é morta. É intizicar, é perseguir, é usar a máquina pública. E isso, senhor Jorginho, é o que tem que ser levado em conta. O quanto usaram a máquina pública contra o cidadão comum, o cidadão de bem. E elas usam. E elas usam, inclusive, quando eu digo que eu estou cobrando uma multa muito maior que o Estado pode pagar, elas usam isso favorável a elas. Porque são deploráveis. São pessoas deploráveis. Ninguém sustenta um canal de TV aqui na rede todos esses meses, que foram mais de 6 meses deflagrando notícias monotemáticas. Se você não tiver muito empenhado, muito focado no resultado de tudo isso. Ou vocês acham que alguém faz isso para não ter resultado nenhum? Para saber que uma puta desgraçada me denunciou
em 9 de maio, e que agora vai ter uma audiência. Eles ainda vão fazer uma audiência para me encher o saco. Eu vou dar o desprezo para essa gente? Veja bem, a mesma que na pandemia fazia as festinhas. Não tinha pandemia era só para mim a pandemia, para eles não. O pessoal do partido tava dele festerê. Aí, quando era pra ir na internet, emitia focinheira, mas quando tava bebendo cachaçinha e ouvindo música cuibunda, ninguém tava de focinheira, não. Ninguém tava nem aí pro vizinho. Ninguém tava nem aí enquanto eu estava alfabetizando meu garotinho, criando oficinas, arrumando estratégia, terminando essa casa em pandemia. Ninguém estava interessado, não. Dia 9 de maio, antes dos fatos da quadrilha, as putinhas resolveram botar mais uma denúncia para rodar. E elas devem ser presas por isso, por usar essa máquina. Porque essa máquina estatal não é o puteiro narcocapitalista. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessária, até todos esses comandantes bundões, delegados bundões também, conselheiros tutelares, nem vou dizer, porque vocês é a escória da sociedade, porque é através de vocês que é fomentada toda essa porcaria. E provavelmente elas fizeram o boletim junto ao Bita na delegacia, porque o Conselho Tutelar já tinha dado um laudo vindo aqui, visto que as crianças são bem cuidadas e que o problema era a maconha, era as festinhas, era todo o delito das músicas cuibunda e o desrespeito desses grupos de dominação, favelização, que querem dominar o lugar e todas as coisas com essa coisa que é anti-crianças. Eles são anti-crianças. Nunca pegaram uma criança no colo para dizer que realmente gosta de criança, mas sempre favoráveis a tudo que não presta. E vem um comandante dizer para mim que aqui não tem problemas? Que aqui não tem bandidagem para tudo isso? Eu concordo, querido, você está certo. Só que tem fofoca stalking para Floripa inteira. Suficiente para Floripa inteira, para fazer uma traição. E é para isso que serve a polícia, para analisar esse tipo de pessoas. Quanta traição eu já aguentei aqui dessas canalhas? Quanta traição o Coquinha já fez com todos os inquilinos que moraram naquela casa? E sempre o Bita protegendo ele? E aí dizem que não tem envolvimento das delegacias? Beijinho, beijinho, beijinho! Pau, pau! Aqui tem revolta, não tem nenhuma raiva da delegacia. É só fazer a limpeza, ô Diego Tibes. É trabalhar investigativo corretamente e acabou. Não teremos mais problema. E eu voltarei a usar aquilo, porque é meu direito usar aquilo, chamado delegacia.